Olá, pessoal. Vamos resolver a atividade sobre os fenóis. O que é o fenol? Só para a gente relembrar, é o grupo, é o benzeno, que na ramificação ele é fenil, mais o OH fica fenil mais ol, fenol. Então, fenol, essa é a estrutura principal. Nele pode ter ramificações. Ou do naftaleno, eu posso ter o nafitol. A posição, quando está na posição de cima, qualquer uma dessas apontando para cima ou para baixo, na vertical, eu tenho posição alfa. Se for nas laterais, eu tenho posição beta. Agora, vamos fazer atividade. Escreva a fórmula estrutural para cada fenol abaixo. 2,4 dimetil e o ramificação. Fenol. Então, fenol vai ser o grupo principal. É só você fazer o benzenol. Fenol também conhecido como benzeno, mais ol, fenol ou hidroxibenzeno. Tem várias formas de falar. Álcool fenílico, né? Aqui você tem o fenol, que é a base principal do grupo. No 2 e no 4, você tem dimetil. O fenol sempre vai estar no 1. O grupo OH sempre vai estar no 1. Então, no 2, 1, 2, 3 e no 4, você tem di, quer dizer repetição, metil. Met é um carbono na ramificação. Então, tem uma aqui e outra aqui. Completando é CH3, CH3. Beta, metil, alfa, nafitol. Nafitol vem de naftaleno. Eu sempre faço primeiro o telhadinho, né? E a gente faz depois para baixo. Precisa ficar bonito, só tem que ter o ângulo certo. Aqui, a posição alfa é essa aqui de cima ou de baixo. Se eu chamar essa aqui de alfa, pode ser, ou essa. Chamei essa de alfa, essa é a beta. A segunda é a beta. Alfa, beta. Alfa, beta. Alfa, beta. Então, no alfa, nafitol. Alfa, nafitol, o OH está no alfa. Beta, metil. Então, no metil, no beta, eu tenho metil, que é o CH3. 2,4,6 trietil. 3 vezes etil é ramificação. Hidrox é hidroxila, ligada ao benzeno. É o naftaleno, é o fenol, a mesma coisa. Então, você vai ter hidroxibenzeno. Aqui é o ol. Sempre tem ou o círculo ou as 3 duplas, que significa que são representadas pelo círculo. Na posição 2, então vou contar, sempre o ol está no 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessas posições eu tenho etil. 3 vezes, 1, 2, 3 vezes. Etil. Et são 2 carbonos na ramificação. Então, CH2, CH3. Por que H2? Olha, 1 mais 1, 2 ligação. Carbono tem que fazer 4. 2 mais 2, 4. 1 mais 3, 4. Então, é a ordem. Tem gente que coloca o 3 aqui no meio, 2 lá na extremidade. Aí fica faltando. Olha, se aqui eu tenho 2 e colocar 3 aqui, vão ficar 5 ligações. Então, tem que ficar 2. Aqui eu tenho 1. Tem que colocar mais 3. E aqui, eu vou colocar a mesma coisa. Etil, 3 vezes. Hidroxibenzeno é o fenol. Aqui eu tenho benzeno 1,2 de ol. Então, o ol também pode repetir. O que é o ol? É a hidroxila do álcool, né? Então, benzeno, vem do benzeno, vem do
no 1 e no 2. Então, no 1 e no 2 eu tenho ol, tenho álcool. Agora, no 4 eu tenho etil. 1, 2, 3, 4. Etil, mais uma vez, são 2 carbonos. O H2 e H3 são para completar as 4 ligações. Aqui eu tenho 2-metilbenzeno, 1,3 de ol. Então, benzeno 1,3. Então, se eu coloquei 1 aqui nessa posição, o 3, 1, 2, 3. No 2 tem metil, então no do meio aqui, que é o 2, eu vou ter metil. Pronto. Para etilfenol, fenol, mais uma vez, é o benzenol, é o hidroxibenzeno, álcool fenílico, porque ele sozinho aqui ligado na ramificação é fenil mais ol, fenol. Para etil, para. Orto é a posição 1, 2. Meta é a posição 1, 3. E para é a posição 1, 4. Orto, meta, para. Então, para em cima e embaixo, 1 e o 4. Então, no 4 eu tenho etil. Eu posso colocar para lateral também. São 2 carbonos, tanto faz assim ou para baixo. M-propilfenol. Então, fenol, mais uma vez. Fenil mais ol, fenol. Esse tá no 1. O meta é no 3, 1,3. Propil, prop, 3 carbonos na ramificação. Il é ramificação. Então, 3 carbonos, ok? Agora aqui, beta-nafitol. Nafitol vem de naftaleno, que são os 2 benzenos juntos. Beta significa que está nas laterais. Ou vem do álcool, fenol. Só isso, não tem ramificação. Orto, esse O não é um 0, significa 1, 2. A posição 1, 2. Quer dizer que tem uma ramificação no 1 e outra no 2. Butilfenol. Na verdade, eu falei ramificação, mas são 2 ligantes. Ortometapara a gente utiliza quando o benzeno tem 2 ligantes. Quando a gente vai considerar o 1, onde tem hidroxila, e o próximo pode ser no 2, que é orto, no 3, que é meta, ou no 4, que é para. Não pode ter 3 ramificações aqui, 1, 2, 3 ligações, eu não posso falar orto, meta, para. Só posso utilizar orto, meta, para quando só tem 2 ligantes no benzeno. Então, aqui eu vou colocar butil. Butil são 4 carbonos. Professora, mas você falou que são 2 ramificações, são 2 ligações, tá? Na verdade, ok? E por que eu falo fenol, falo benzeno? Porque ele sozinho é o benzeno. Com a hidroxila, vira fenol, né? Mas quando a gente está falando ortometapara, a gente está lembrando só do benzeno. A partir dele pode ter fenol, pode ter os outros derivados do benzeno. Aqui já vi benzeno, né? Já coloquei. 1, 3, 5, trihidrox. Hidrox vem de hidroxila. No 1, no 3 e no 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, no 1 tem hidrox, que é hidroxila. No 3 tem hidroxila. E no 5 tem hidroxila. Apenas isso, bem simples.